Olá, meus amados irmãos, ainda falando de salvação. Você diz, pastor, mas onde é que diz que eu sou salva pela graça de Deus através da minha fé? Efésios capítulo 2. A salvação é pela graça. E o que é graça? A graça é um favor imerecido. É porque nós não merecia, mas Deus, pelo seu amor, né? Ele teve misericórdia de nós e demonstrou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Quando Deus cria o homem, não é para a morte, mas o homem desobedece a Deus e morre espiritualmente. Sabemos muito bem que todos nós vamos passar pela morte física. Isso é fato. A palavra de Deus diz que o nosso corpo veio do pó e para o pó tornará. E diz também que o nosso espírito volta para Deus. Mas quando o homem morre espiritualmente, ele fica separado de Deus. E muitas pessoas estão aí atormentadas porque pecaram ou pecam contra Deus. E vem muitas coisas ruins sobre a mente delas, porque a gente fica vulnerável às forças do mal. E quando a gente peca contra Deus, há uma barreira entre nós e Deus, o que separa o homem de Deus. Quando eu digo homem, é o ser humano, homem, mulher, jovem, velho, todo tipo de pessoa. E é o pecado que faz uma barreira entre nós e Deus. E aqui em Efésios capítulo 2, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Palavra forte, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então essa palavra aqui, ela é bem... parece simples, né? Mas é uma palavra forte, verdadeira, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra viva, né? Como se fosse hoje. Ela foi escrita muitos anos atrás, mas Deus fala conosco através da sua palavra. E aqui diz que nós somos salvos pela graça, por meio da nossa fé. A graça é o amor de Deus. Então nós temos que crer também para que a gente seja salvo. Aqui diz que não vem de obras para que ninguém venha se gloriar, mas vem de Deus. Amém? Então, para nós sermos salvos, precisamos crer em Jesus Cristo, que a salvação vem dele. Amém? E aqui diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sempre eu aprendi
né, que quando Jesus ele morre, né, nós também morremos com ele, que é a nossa velha criatura, o nosso eu, nossos desejos pecaminosos. Isso é para quem crê. E quando ele é sepultado, a nossa velha criatura, né, nossos desejos carnais, a gente é sepultado com ele. E quando ele ressuscita, também nós ressuscitamos com ele. Jesus é a primícia dos que dormem, ele morreu e ressuscitou. E isso também vai acontecer com aqueles que crê. É por isso que a palavra de Deus tem sido pregada. Então, pastor Aline, o que é que eu faço para ser salvo? Qual é a igreja que eu vou? Você precisa reconhecer que é pecador, pedir perdão pelos seus pecados, como eu pedi, e eu sou pecadora também, mas a gente tem que reconhecer isso. E reconhecer Jesus como Filho de Deus e Salvador. Então é Ele quem morreu para nos salvar. Não foi nenhuma denominação, não foi nenhuma outra pessoa, nem no céu, nem na terra, a não ser Jesus Cristo. Ele sim é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele quem morreu. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E eu acredito que não tem ninguém, uma outra pessoa intercedendo por nós no céu. Há religiões, há pessoas que crêem que tem alguém que possa interceder por ela. O que eu aprendi e o que eu aprendo, o que eu ensino é o que a palavra diz, que os mortos não sabem de nada. Por que eu tenho que crer dessa forma? Se a Bíblia diz que o nosso corpo vai para o pó, e a gente sabe muito bem que já enterrou pessoas, sabe que já foi enterro, são desenterrados lá, só tem os ossos, não tem mais nem carne, virou pó. E o nosso espírito volta para Deus. Então, quando Jesus vier, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, crendo em Cristo, obedecendo a Cristo, né? Nós somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado. E cada um de nós temos que todos os dias pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, nossas falhas. Que tem coisa que a gente peca, faz sabendo que é pecado, é contra a lei de Deus. E tem pecado que você comete sem nem perceber. Então nós somos falhos e pecadores, mas a gente pede algo para Deus: Senhor, perdoa meus pecados, sabe? E a Bíblia diz que quando Jesus vier, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão com Ele. E os que estiverem vivos, os que crêem nele estiverem vivos, serão transformados em um corpo glorificado, também subirá com Ele. Então essa é a esperança do verdadeiro cristão, aquele que crê unicamente na palavra de Deus. A Bíblia, ela não é um livro que contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Fechada, ela é apenas um livro, mas aberta é a boca de Deus falando aos pecadores que somos nós. Amém? Então essa palavra de hoje para mim e para você. Vamos ler mais a palavra para que ninguém nos engane. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo o tempo do final já. Jesus está voltando. As pessoas precisam conhecer Jesus para que sejam salvos. Amém? Um abraço para todos. Deus os abençoe em nome de Jesus.